Quinta-feira, nesse horário, é dia do quadro Mulheres Precisamos Falar Sobre, com a jornalista Liliane Bento. Bom dia, Li. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Bom dia, o Sérgio, nosso convidado, que hoje está trazendo uma coisa bem boa para a mulherada, né? É verdade, verdade. Sérgio Tormes. Tormes, bom dia, obrigado pela visita. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre auricoloterapia. Liliane, por que nós vamos falar de auricoloterapia? Então, o Sérgio, ele trabalha com várias terapias, mas é sempre bom a gente explicar cada uma, porque senão não daria para explicar tudo aqui para as pessoas, né? E a gente quer trazer informação. E ele me falou da auricoloterapia como uma terapia muito interessante para as mulheres, por exemplo, para aliviar os sintomas do período menstrual, ansiedade, porque assim, quase ninguém é ansioso hoje em dia, né? Menopausa, tristeza também, né? Acho que o Sérgio pode nos explicar quais os principais benefícios dessa terapia para as mulheres. Ótimo. Então, a auriculoterapia, assim como as terapias da medicina tradicional chinesa, elas trabalham o corpo como um todo, fazem parte das terapias holísticas, então trabalham o indivíduo como um todo. E essa busca para trabalhar como um todo, na auriculoterapia, trabalha-se principalmente as energias. Esse equilíbrio energético, né, tanto físico quanto energético, realmente vai trazer um maior conforto para as pessoas. Para as mulheres, como você disse, sintomas menstruais, pré-menstruais, cólicas, ansiedades, depressões. Hoje tem muita gente com a síndrome do pensamento acelerado, né, por exemplo, muitas coisas no dia a dia para fazer. Então, tudo isso traz um conforto, traz um relaxamento, traz uma condição bem melhor de concentração, por exemplo, no dia a dia, o que automaticamente ajuda ao equilíbrio fisiológico e energético, trazendo mais conforto para as pessoas. Mas o que é a auricoloterapia? Daqui a pouco eu engasgo aqui. Como é que funciona? Porque nem todo mundo conhece, né? Certo. A auriculoterapia, como eu disse, faz parte das técnicas da medicina tradicional chinesa. Nós trabalhamos, então, com pontos reflexos na orelha, como essa que eu estou mostrando agora aqui, para quem for ver posteriormente. Isso, né? No Facebook, no gente. Facebook. Esses pontos reflexos, cada vez que nós adicionamos ou acionamos um ponto desse, ele vai trazer, então, algum sentido no sistema nervoso central, uma informação para o sistema nervoso central que vai demandar informações para o órgão que deve ser, então, cuidado, tratado ou, então, incitado a fazer a sua adequada demanda daquilo que é necessário. Então, é importante entender que, num processo auricular, no processo da terapia, o terapeuta vai buscar os pontos que estão comprometidos ou que ele perceba que estão sendo necessários tratar através da punção, né, desse equipamento aqui. É uma agulhinha que é colocada? Nós podemos trabalhar com agulhas, as filiformes, que são iguais às da acupuntura tradicional, normal, que você faz no corpo. Isso. As microagulhas, ou então as esferas. As esferas podem ser esferas de aço inoxidável, ou podem ser as sementes, que normalmente são utilizadas, as sementes de mostarda, podem ser aquecidas ou não, ou ainda, hoje está sendo utilizado bastante também já os cristais, que também fazem um efeito bem interessante no corpo. Lembrando que cada um, ou a escolha de qual tratamento, qual tipo de aplicação que vai ser feita, demanda do terapeuta, através do conhecimento e do exame prévio que ele fizer, então, no paciente a ser tratado. Tá? O exame prévio ele vai ser um exame visual da orelha, do pavilhão auricular. Esse exame visual traz bastante informações para o terapeuta. E um exame também tátil, né? Muitas vezes a sensibilidade que você vai ter na orelha vai demonstrar para ele qual tipo de tratamento, qual protocolo deve ser mais indicado para aquela condição. Só que esse aí é aquele que fica um tempo na orelha ou não? Porque a acupuntura tradicional no corpo eu já fiz. Coloca as agulhinhas e tira. Esse da orelha acho que fica. Sim, né? No caso da acupuntura tradicional você também coloca, fica de 3 a 4 minutos, enfim, na própria orelha e posteriormente você tira. Nas esferas ela vai ficar de 5 a 7 dias. Né? A gente coloca ela com o micropore e então o protocolo vai permanecer entre 5 e 7 dias. Isso é
bastante legal, é bem importante, porque se você não tem a condição de fazer rotineiramente a acupuntura tradicional, com as esferas você tem um ganho de tempo da ação da terapia maior, né? Você fica mais tempo. Normalmente, quando você faz um protocolo auricular, ele dá resultado imediato. É muito rápido, realmente. Para qualquer um dos males que nós citamos aqui, por exemplo, uma mulher ansiosa. Sim, inclusive você tem condições de controlar ou de amenizar muito uma condição de uma crise de hipertensão, por exemplo. Hipertensão também? Também, através da auriculoterapia, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Você consegue amenizar esse sintoma de forma praticamente imediata, sim, na maioria dos casos. Tá? Quando for um caso patológico, clínico, avançado, aí complica um pouquinho para você conseguir fazer isso. Mas a terapia, ela traz a cura ou ela só ameniza os sintomas? Faz as duas coisas. Dependendo da situação. Dependendo da situação, dependendo do quadro de cada paciente. Lembrando, nós estamos falando de uma terapia complementar. Pois é. Né? Então, em nenhum momento a gente fala aqui de você abandonar o seu clínico. Quem toma algum remédio. De você deixar de tomar o seu remédio, de você deixar de fazer o seu acompanhamento médico tradicional. Aqui nós temos a cura, sim. Mas existe um determinado período de tempo, existe um determinado acompanhamento, um profissional realmente qualificado a fazer essa terapia e alteração de protocolos quando necessário, adequação de protocolos e, obviamente, o acompanhamento médico ainda deve existir até que você tenha realmente eliminado essa situação. Mas, por exemplo, uma mulher que ela sofre todos os meses com os sintomas da menstruação, né? Antes de vir realmente, que é dor de cabeça, que às vezes é enxaqueca, cólicas horríveis. Tem mulher que não consegue nem ir trabalhar 2, 3 dias, né? Certo. Ah, não, eu quero resolver isso. Todos os meses, antes do período menstrual dela, ela pode fazer uma aplicação dessa? Ou o ideal é começar um tratamento e uma vez por semana fazer? O que seria o ideal nesse caso? Então tá, vamos lá. A acupuntura, que é uma situação que a gente está falando aqui, assim como a auriculoterapia, que é uma das vertentes da acupuntura, a gente pode fazer sempre. Não há necessidade de você estar doente, de você ter sintoma para que você faça. Inclusive, assim como a acupuntura, a própria auriculoterapia, ela pode ser utilizada em crianças, por exemplo. Então, você fazer um tratamento prévio, no caso que você está citando especificamente, durante e após, ele é indicado. A auriculoterapia, você pode fazer ela a cada 7 dias, você pode fazer ela a cada 10 dias, a cada 15 dias, conforme o quadro que o terapeuta achar adequado que você faça. Então, um tratamento constante, naturalmente, ele vai te dar um resultado maior. Porque, veja, a gente está trabalhando com um reforço no seu organismo. A gente está dando suporte ao seu organismo para aquilo que ele tem deficiência, ou para aquilo que ele não consegue sozinho resolver. Então, seria ilógico a gente fazer só nos momentos que há necessidade. Pois é. A gente estaria tratando somente o sintoma e não a causa. Justamente o contrário do que a medicina tradicional chinesa trabalha, que é tratar a causa daquilo que está ocorrendo com você e não o sintoma. Tá? Seria mais uma ferramenta, então. Uma ferramenta, então. Tem como eliminar 100%? Muitos casos, sim, desde que não seja uma questão patológica muito grave. Mas se é um distúrbio apenas, é um distúrbio de ciclo menstrual, é um distúrbio de dores que você sente que naturalmente se ocorre porque já é predisposição do seu organismo, a auriculoterapia vai sanar, vai ajudar enormemente, vai diminuir ou até mesmo eliminar as dores, com certeza. Uma pessoa que sofre com crises horríveis de enxaqueca, que tem que ficar num quarto escuro, que eu conheço gente que tem isso, né? Essa terapia ajuda? Muito, ajuda muito. Veja, como a gente falou anteriormente, a auriculoterapia ou toda a medicina tradicional chinesa, ela trabalha com o ser como um todo. A medicina holística, ela trabalha com o ser como um todo. Então, primeira coisa, a origem, a causa, tratar a causa. Eu vou tratar a enxaqueca com o remédio, com o isolamento no quarto escuro e assim por diante. Mas e a causa da enxaqueca? Muitas vezes, muitas dores são de causas emocionais, são de causas psicológicas. Se você não tratar somente o físico, naturalmente você vai se arrastar por muito tempo com esse problema. Então, dentro desse contexto, a abrangência do tratamento, ele vai trazer melhoras imediatas e rápidas e, com certeza, trazer bastante conforto para quem vai passar pelo tratamento.
Jorge quer dar uma contribuição, porque assim, nós estamos falando de mulheres, mas a mesma coisa é para homens, né, Sérgio? Sim, exatamente. Muda alguma coisa ou não? Muda alguma coisa se a gente for falar especificamente de tratamentos hormonais, por exemplo, né, que afetem as condições hormonais, que existe a diferença aí entre homens e mulheres. Mas, no geral, não. A mesma ansiedade, a mesma depressão, o mesmo nervosismo, a mesma condição que o dia a dia de hoje, né, nos impele a sofrer, as consequências, as preocupações e assim por diante, elas afetam tanto homens quanto mulheres. Mas hoje, realmente, as mulheres têm tido uma atenção maior, um cuidado maior com a sua própria saúde. Procuram ajuda, melhor, né? E procuram ajuda mais Homem rapidamente. não procura, é uma tristeza. Exatamente. A cara dele pra mim. É que a gente se vira. Os pontos na orelha são os mesmos para homens e mulheres, Sim, ou não? sim, são Os mesmos? A mesma coisa? São Tem os mesmos. certeza? São os mesmos. Olhou bem. Meio diferentinho, Olhou bem, olhou direito. Obviamente, né? Obviamente que a gente vai tratar as questões, por exemplo, útero, ovários e assim por diante, Pois- das mulheres numa condição que é específica Que para daí as são mulheres. pontos que não são para tratar nos homens. Exatamente. Mas se for para uma ansiedade, é o mesmo local. É o mesmo local. Se né? for uma crise de enxaqueca, a mesma coisa. Sim, sim. Agora, muita gente fala que qualquer tipo de tratamento, inclusive na medicina tradicional, o organismo masculino responde mais rápido a tratamentos. Aqui também? Não tem comprovação científica ou estudo científico que comprove diga essa isso. tese, ou corrobore com essa tese. Tá? Volto a dizer, dentro da medicina tradicional chinesa, dentro das terapias holísticas, que hoje a gente tem muita coisa já, graças à difusão de todas essas informações que a gente tem tido, sim, um amparo bem bacana para que as pessoas tenham conhecimento e procurem realmente essas terapias. Ela trata o ser como um todo. Então, a partir do momento que você se entrega ao tratamento, independente se você é homem ou mulher, ele vai ter um resultado mais significativo. É natural. Porque nenhum tratamento ele vai acontecer se você não se dedicar a ele não vai ter eficiência, se você não se dedicar a ele realmente. Mas sabe por que dizem que o homem normalmente dá uma resposta melhor? Porque o organismo da mulher é uma bagunça. Né? É muito hormônio para tudo que é lado, né? Tem aqueles altos e baixos. Então a mulher demora um pouco mais para ter resposta, não é nem porque ela queira ou não, amor, mas por causa do organismo, né? Sim, é possível que você tenha razão nesse ponto de vista. Eu, particularmente, estudo bastante a psique humana. E dentro desse contexto, eu levo para um outro lado um pouquinho diferente, fugindo do físico que você está se referindo. A mulher, ela tem uma condição normalmente que ela é mais apegada a tudo que acontece em seu redor, em seu meio, né? Sofre mais. Sofre mais, isso. Ela acaba, talvez até o instinto maternal, né, que é pré-existente nas mulheres, tem essa coisa de trazer tudo para ela, de querer que todo mundo esteja bem próximo dela, que todas as pessoas se sintam confortáveis estando próximo e assim por diante. E isso gera um grau de preocupação, um grau de ansiedade, um grau de estresse normalmente mais elevado que nos homens. Então, partindo desse princípio, sim, você precisa de um tratamento talvez mais longo, do que um homem. mais profundo do que o homem, para que você consiga ir até na própria sociedade, desde a educação infantil, feminina, já tem um diferencial, né? Infelizmente ainda a gente vê muitas coisas que são desnecessárias, mas que ocorrem na sociedade, e isso traz a mulher já desde a infância com algumas características que não são inerentes aos homens. E quando você vai fazer um tratamento, muitas vezes, psicologicamente, emocionalmente, a mulher ainda tem barreiras a serem quebradas e isso pode sim dificultar ou pode demorar um pouquinho na resposta do tratamento. Isso é fato. Verdade. Nem vou te perguntar se isso salva o Vasco. O que eu quero te perguntar... Milagre ele já disse que não faz. Milagres não vai ser possível. O que eu queria te perguntar é se isso também é indicado para crianças. Nossa, eu ia perguntar isso agora, Jorge. Jura? Juro. Porque Se nessa sociedade moderna, né? Sim, inclusive eu tenho... As crianças hoje, os pais reclamam de hiperativo, né? muito tenso, muito nervoso, muito TDAH, ansioso, um tal, monte de coisas, compulsivo. Né? Sim. A acupuntura, a auriculoterapia, o yoga, a musicoterapia, a dança, enfim, uma série de
medicinas tradicionais chinesas, medicina holística, elas podem sim ser utilizadas nas crianças. Elas devem ser utilizadas nas crianças. Não tem nenhuma contraindicação. Uma coisa até que eu quero fazer um parênteses muito importante. Quando a gente fala em holístico hoje, muitas pessoas ainda, por desconhecimento, por falta de entendimento, imediatamente remete holístico a uma religião, a uma seita, a uma doutrina, qualquer coisa assim. Então é bem importante que as pessoas entendam que quando a gente fala de holístico, a gente está falando de tratamento de um ser como um todo, de você ser abrangente. É justamente ao contrário de uma doutrina, de um dogma. Você não está numa única direção, você enxerga o ser como um de forma integral, um indivíduo de forma integral. Então as crianças podem fazer uso da terapia, sim. Há ressalvas? Sim, mas aí cada terapeuta vai entender qual é a ressalva. Você falou de TDAH, por exemplo, muito importante. É algo que na auriculoterapia a gente tem, sim, como ajudar bastante. Que consegue aliviar os sintomas, diminuir. Consegue auxiliar bastante também. A gente está falando de uma interação com o sistema nervoso central. Então, aquilo que você está tendo de informação no teu cotidiano, que está te causando aquele sintoma, aqui nós vamos mediar, digamos assim, né, através da auriculoterapia, para que você resolva, melhore, ou vamos então dar um sustento, um conforto para aquele órgão, para aquele sistema que está em sofrimento. Bom, talvez... pode falar, Jorge. Não há nenhuma contraindicação para o uso dessa terapia para crianças? Ou se houver, em que casos não é indicado? Assim, são poucas as contraindicações da auriculoterapia. Quais seriam elas? Diabetes, há um certo cuidado, tá, para que seja aplicado os Mas só em crianças ou adultos? Crianças, também? Adultos no geral, né? Doenças autoimunes e basicamente isso. São poucas as condições que você... não dá para fazer nenhum tipo de protocolo. Existem protocolos que devem ser aplicados com maior cuidado, com maior discernimento. Por isso é importante que você tenha um acompanhamento de um profissional qualificado, né, para isso. Né? E um especialista também no nessa assunto área do diagnóstico. Porque assim, é comum eu receber pessoas que dizem assim, eu fui no médico, eu fiz determinado diagnóstico, eu recebi tal coisa, eu tomei remédio, eu fiz tal terapia, mas não resolveu absolutamente nada, eu preciso entender melhor. E você começa a fazer uma entrevista com a pessoa, com o indivíduo, e você percebe que existe uma série de outras condições para ela. Por isso é muito importante, qualquer tratamento que você for fazer dentro dessa área, que você tenha realmente um acompanhamento e uma entrevista bem sincera com quem for fazer o tratamento, para que você entenda o meio em que o indivíduo vive, as questões psicológicas, emocionais que ele está enfrentando, as questões alimentares, enfim, todo esse processo, porque não tem como você cuidar de um indivíduo como um todo se você conhecer só uma pequena parte dele. Você não vai conseguir fazer um tratamento adequado, um protocolo adequado. Agora, uma coisa importante esclarecer, você falou aí de diabéticos. Hoje em dia, milhões de pessoas são diabéticas, principalmente pessoas mais velhas, né? E mulheres também. Engraçado que tem mais mulheres do que homens também, né? Sim. Por quê? Qual o prejuízo que uma pessoa diabética pode ter se isso for feito de uma forma errada? Assim, a gente vamos pensar da seguinte forma. Eu vou usar um outro exemplo, não diretamente o diabetes para você. Você chega para mim e pede assim, Sérgio, eu gostaria de fazer um protocolo que me auxilie no emagrecimento, por exemplo, né? Existe um protocolo bastante procurado, inclusive clínicas estéticas têm oferecido esse tipo de tratamento com acompanhamento através da auriculoterapia, né? Então, vejamos o seguinte, quando nós vamos falar de um protocolo de emagrecimento, eu vou trabalhar com você intestino grosso, eu vou trabalhar pâncreas, eu vou trabalhar fígado, eu vou trabalhar rins, nós vamos trabalhar várias outras funções aqui que você vai dizer, mas não está ligado diretamente, só quero que você me impeça de comer, eu tenho muita fome. Eu vou trabalhar a ansiedade, então, nós vamos trabalhar vários pontos que são pontos auxiliares para chegar naquele diagnóstico, naquele tratamento que você está me pedindo. Vamos trabalhar sede, o sono profundo, para que você possa ter uma boa noite de repouso. Preciso disso. Para dormir bem. Para que isso possa te dar uma condição de que o teu organismo faça o trabalho que ele precisa fazer, esteja adequado para você, então proporcionar para você o emagrecimento, ok? Então, se eu não conhecer exatamente qual é o teu tipo de diabetes, em que momento que entra em crise,
qual é a condição física sua, qual é a questão, as suas questões alimentares e assim por diante, eu corro o risco de, desconhecendo isso, fazer um protocolo que possa, na verdade, aumentar o seu diabetes ou te trazer um prejuízo em relação aos órgãos que nós estamos buscando trabalhar, ao invés de sanar aquilo. Era essa por isso a minha é o cuidado dúvida. Que você tem que Pode ter. pegar um ponto errado, de repente piorar um problema. O ponto errado em si não seria Mas exatamente mexer isso, com mas um você órgão pode que não- mexer com o organismo de forma incorreta, incoerente. Por isso tem que ser administrado com cuidado e com conhecimento. Um profissional, né? Não qualquer pessoa, Exatamente. né? Uma coisa que eu acho que era bom a gente deixar claro, porque as pessoas vão dizer, mas como é que coloca algo na orelha e vai curar lá a enxaqueca, algo no estômago, enfim. A acupuntura, que eu já fiz várias vezes, é muito boa e ela sempre explica que a acupuntura ela te abre os canais para passar energia no teu organismo todo. Eu faço sempre porque eu tenho LER no braço esquerdo, né? E quando eu faço, para de doer. Mas quando ela coloca agulha, o lugar que mais dói é no braço esquerdo. Nos outros pontos, não. Isso. Ela diz que é onde está bloqueada a energia. Isso. Na orelha, também é para abrir esses canais para passar energia no organismo todo, né? Exatamente. Como eu disse no princípio, nós trabalhamos com a energia. Então, quando você faz essa incisão ou faz pontua com as esferas, a gente está falando de acionar os mecanismos que vão liberar esses canais energéticos, para que a energia circule de forma adequada dentro do organismo e, consequentemente, irrigue o organismo de forma coerente, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, o sangue é o grande responsável por levar toda a energia para o nosso organismo. Então, quando a gente tem uma alimentação precária ou deficiente, por exemplo, ou hábitos que não sejam legais, não dorme direito, não toma água suficiente, não faz exercício físico, enfim, uma série de coisas, a gente pode então trazer para o nosso organismo, trazer para o nosso sangue as energias perversas. Essas energias são as que vão nos causar patologias futuras ou distúrbios futuros. Quando a gente abre ou circula energias ou indica os caminhos corretos através da auriculoterapia ou da acupuntura para que essa energia circule, a gente está dizendo aqueles organismos, aquele sistema receba essa energia adequadamente. Então, basicamente, seria isso. Resumindo, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. tem um problema. Só que eu já ouvi algumas pessoas assim... Ah, mas eu não acredito, a agulha dói. Eu sempre digo, não dói. Dói um pouquinho onde você tem o problema, que é o meu caso no braço esquerdo, né? Certo. Mas no restante não dói nada. Inclusive a agulha na testa, tá, gente? Também. É uma coisa que não dói. Normalmente não dói. Né? As pessoas morrem de medo. Normalmente não. Deixa eu te explicar. Eu, particularmente, me especializei na auriculoterapia. Foi algo que me chamou a atenção, até porque nas primeiras aplicações, nas primeiras vezes que eu comecei a utilizar, eu percebi que as pessoas que estavam utilizando-se da prática comigo tinham uma melhora assim exponencial. Rápido e muito legal. As pessoas se sentiam muito bem, traziam na próxima entrevista, na próxima vez que vinham fazer auriculoterapia, já traziam uma informação muito positiva daquilo que estava acontecendo. Então foi das medicinas, uma que me chamou muita atenção e que eu gostei muito. Porém, essa terapia, eu me dediquei a ela e tive conhecimento dela através da terapeuta Elaine Rafaela, que hoje está se especializando em acupuntura. Que, de repente, no momento, ela possa falar muito mais propriedade da acupuntura para você, e que certamente traz um benefício para o corpo todo enorme, assim como a auriculoterapia, não tenho dúvidas nenhuma. E a dor, ela pode ocorrer? Sim. Pode ocorrer na aurícula também? Mas sim. é pouquinho, Pouquinho, né? perfeitamente suportável, praticamente indolor. E isso traz um significado que você mesmo disse. Quando coloca a agulha no braço esquerdo, eu dói onde eu tenho problema. Isso, o meu sim. Ou seja, quando você coloca num determinado ponto aqui na sua orelhinha, significa que se está doendo é porque está ativando imediatamente onde tinha problema. Onde tinha que acontecer. Resumindo, é praticamente você dizer assim, está no local certo, realmente está correto. É verdade, né? Agora, eu tenho uma informação que eu não sei se você tem, porque eu conheço o pessoal do posto de saúde lá no Fidelis, que alguns postos de saúde de Blumenau oferecem a auriculoterapia de forma gratuita, pelo SUS. Também já ouvi falar.
O que é muito bom, porque a pessoa pode estar aqui ouvindo a entrevista e dizer, né, eu não tenho condições de fazer um tratamento, que também não é nada absurdo, mas se é alguém que realmente no momento não tem, deve procurar no posto de saúde mais próximo de casa, ver se aquele ali está oferecendo. Sim. Então, na verdade, até lá no meu Instagram, quem quiser acompanhar lá depois, dar uma olhadinha, tem um material que eu publiquei sobre as PICs, as práticas integrativas, né, em saúde. E nós temos hoje no Brasil, através do SUS, 29 práticas holísticas de terapias integrativas que são, sim, suportadas pela saúde pública. Dentre elas, acupuntura, auriculoterapia. Mas nem todas estão disponíveis em Blumenau. Reiki, enfim, várias terapias. Cabe, sim, cada indivíduo consultar no seu posto de saúde qual está disponível, qual pode ser aplicada, se existe algum outro núcleo que seja suportado pelo sistema de saúde que possa também estar disponibilizando as terapias. Porque, sim, essas práticas integrativas e complementares estão disponíveis no sistema. Obviamente que nem todas ainda e nem todos os postos são abrangidos, mas é muito importante que as pessoas saibam realmente disso. E até peço às demais, as que não têm. E peço às demais, porque às vezes, por desconhecimento, as pessoas não procuram. Exato. E, por consequência, não tem demanda. Então, não tem por que você colocar algo que não tem demanda, né? Nesse caso, Itajaí está na frente, porque ela tem lá um núcleo específico para essas terapias. Ela oferece, inclusive, aplicação de ozônio. Tudo pelo SUS. Tem o reiki, tem a aromaterapia, tem a homeopatia, que nós não temos aqui. Sim. A auriculoterapia eu sei que nós temos, as demais, algumas eu sei que não, né? Mas podemos avançar com o tempo também. Mas com certeza depende que o prefeito esteja me ouvindo. E da disponibilidade de profissionais nessas unidades também que sejam capacitados para trabalhar com essas. Exatamente. Mandar um abraço pro nosso amigo, né, pro prefeito, né? Que alguém vai falar para ele que eu falei das terapias. Mas assim, eu sei que eu acho que a gestão ela está preocupada com isso, porque eu tenho informações de que já está acontecendo um movimento do gênero. Já há pessoas capacitadas para isso, já oferecendo dentro do sistema, mas, naturalmente, o crescimento e o conhecimento das terapias, eles têm sido bastante grande nos últimos meses, nos últimos anos, e isso nos traz um conforto de que, rapidamente, a gente deva ter realmente disponível no sistema público para que todos possam fazer uso. Evitar o uso de tanto medicamento, né? Porque a gente toma esse é o mais importante de tudo. É remédio para dor de cabeça, remédio para o estômago, remédio para o pé, remédio para isso, e daí você vai intoxicando o teu organismo. Hoje as pessoas costumam dizer que elas tomam um remédio para acordar, um para dormir, um para fazer suas atividades e assim por diante. Então, quando você disse que o organismo da mulher é uma bagunça, muitas das vezes o organismo de muita gente é uma bagunça por conta desse tipo de situação. Também, né? E o fácil acesso a medicamentos não controlados prejudica ainda mais. A automedicação é algo terrível para as pessoas. Né? Nosso organismo é capaz de fazer tudo o que a gente precisa e com excelente qualidade, desde que nós nos eduquemos de forma correta para que possamos fazer uso dessa excelente máquina que temos, né? Essa é a verdade. Exatamente. Pois é. Fechamos aqui o programa de hoje, Mulheres Precisamos Falar sobre auriculoterapia. O Sérgio poderia falar as redes sociais dele para quem quer saber mais e entrar em contato. Com certeza. Né? Certo. Pode me chamar no Instagram, que é minha rede mais ativa, @terapeuta Sérgio Tormes. Lá eu falo um pouco das terapias que eu trabalho, hipnoterapia, auriculoterapia, o reiki, enfim, tem bastante informação legal lá também e estou disponível para responder todos que me procurarem por lá e que a gente pode trocar bastante informação, com certeza. @ terapeuta Sérgio Tormes. Isso mesmo. Né? É só procurar aí nas redes sociais e encontrar ele lá. Liliane Bento, obrigado pela tua participação. Quinta tem mais. Quinta tem mais, gente. Espero que a gente tenha ajudado, porque isso é muito importante. Saúde. E muito. E o importante é saber que na rede pública você encontra alguma alternativa. E com certeza o governo deve avançar nessas ofertas também. Esperamos, o que esperamos. O que é muito importante. Sérgio, obrigado pela visita. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos. Liliane, muito obrigado. Obrigada. Fico à disposição.